Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, fechando esse dia, terminando esse dia do Senhor na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, confessando os nossos pecados, ó Pai, esperando graça, Senhor, receber graça de Ti. E nesse momento agora, que seremos instruídos pela Tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos ensinar, Pai, que o Senhor possa trazer edificação ao Seu corpo, à Sua igreja, aos Seus filhos, ó Pai, e que possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua instrução, Senhor Deus, cheios, ó Senhor, da Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos. Marcos, capítulo 8. E essa noite nós vamos desenvolver os versos de 1 a 10, a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos, capítulo 8, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus e seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os expedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, e após ter dado graças, os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. 7 cestos, eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Queridos, eu vou fazer uma pequena introdução, e já entrarei na exposição desse trecho. Essa narrativa é muito semelhante ao que vimos em Marcos capítulo 6. Então, muita coisa a respeito dessa multiplicação foi dita, a respeito do milagre em si, e como nós estamos vendo aqui, que apesar de ser um outro texto, uma outra circunstância, muitas coisas são semelhantes. E eu gostaria de aproveitar, ao invés de dar uma visão geral da narrativa, ao ler versículo por versículo, tirar algumas lições secundárias e também a lição final do que esse texto, no final, nós vamos falar sobre isso, representa, mas tirar algumas lições de coisas que acontecem aqui na narrativa e que às vezes fogem ao nosso olhar, porque estamos olhando o texto como um todo. E eu gostaria de ressaltar algumas coisas bem interessantes que nós estamos vendo aqui para a nossa edificação, para a edificação do corpo de Cristo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a segunda passagem da multiplicação dos pães. E esse episódio ele está acontecendo em terras gentílicas. E isso enfatiza mais uma vez a compaixão de Jesus pelas multidões, em especial aqui pelos gentios. Se nós formos ver lá Marcos capítulo 7, verso 31, nós vamos perceber que o Senhor Jesus aí está numa região gentílica, ou seja, ele está em Decápolis. E apesar de Marcos não focalizar de modo específico o local dessa segunda multiplicação, o contexto localiza o evento em território gentio, a leste do Mar da Galileia. Lá em Mateus, abra Mateus capítulo 15, dos versos 29 a 32. Perceba que a sua Bíblia tem uma separação aí, verso 29 a 31, verso 32 faz parte de um outro momento,
que foi dividido, que é continuidade, mas que é caracterizado como a segunda multiplicação dos pães. Aqui você vê uma sequência muito clara dessa continuidade em que Jesus estava naquele território, ou seja, no território gentílico. A Escritura diz assim, verso 29 do capítulo 15 de Mateus: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Percebam que essa descrição, essa narrativa, é referente a Marcos capítulo 7, com relação mais especificamente, ao surdo e gago. Ali em Marcos, ele focaliza esse momento de forma bem particular, né? Mateus, ele conta dessa situação de forma generalizada. E logo após você vê, e chamando Jesus e seus discípulos, diz: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Ou seja, aonde o Senhor Jesus estava na região de Decápolis. Ele estava ali, exercendo o seu ministério entre os gentios. E quem eram os gentios? Aqueles que eram desprezados pelos judeus. Perceba que a primeira multiplicação e a segunda, elas apresentam relatos bastante semelhantes. Há alguns desavisados que dizem que é o mesmo fato. Mas existem muitas coisas aqui que mostram que são 2 momentos diferentes, completamente diferentes. Até porque o primeiro momento foi em terra judaica. E aqui você está em terra gentílica. E eles vão se diferenciar em muitos detalhes. E o mais importante desses detalhes, ao meu ver, é a mensagem que está se querendo passar com isso. Cristo abraçando por meio do seu ministério os gentios. Agora, nesse relato, nós temos 4.000 pessoas que passam 3 dias acompanhando Jesus. E num determinado momento, o Senhor Jesus percebe que eles ficam sem alimento. E esse aqui seria o ponto-chave da narrativa, ou seja, aquilo que ia gerar toda a situação em que essa narrativa se desenvolve. Quando a Escritura diz assim no primeiro verso: e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. É a partir daí que a narrativa vai se desenvolver. É a partir da perspectiva do Senhor Jesus, da necessidade daquelas pessoas, ou seja, de uma necessidade física, que eles precisavam comer, que toda aquela temática, toda aquela complicação, vamos dizer assim, da narrativa se desenvolve. E aí nós vamos ter nesses primeiros versos, esse desenvolvimento. Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Perceba aqui a compaixão de Jesus por aquelas pessoas. E é uma compaixão por uma necessidade física que eles apresentavam. Ele estava preocupado porque aquelas pessoas não tinham uma provisão suficiente para retornarem aos seus lares, porque muitos vieram de muito longe ver Jesus. E diante disso que nos descortina aqui nesses primeiros 2 versos, já temos aqui, já desaponta aqui um ensino para a nossa edificação. 2 coisas chamam a nossa atenção. O primeiro, a compaixão de Jesus, e o segundo, a fome espiritual daquelas pessoas. Eu gostaria de falar sobre isso. Perceba aqui no início dessa narrativa quão grande é a bondade de Deus e a sua compaixão, ou seja, a compaixão de nosso Senhor Jesus, com a sua preocupação com o povo que o seguia. Ele percebeu que aquela multidão não tinha nada para comer, e apesar de grande parte daquelas pessoas
o estarem seguindo por curiosidade, sendo que muitos não poderiam nem ser chamados discípulos de Cristo. Não obstante a isso, quando ele os viu famintos e necessitados, ele teve compaixão daquelas pessoas, da multidão. E aqui nós estamos vendo um caráter muito peculiar na pessoa de Cristo. O coração sensível de Deus se revela nessas palavras de Cristo, que se compadece daqueles que não fazem parte do seu povo, ou seja, aqueles que não têm fé e que ainda estão sem a graça divina salvadora. O Senhor mostra compaixão por essas pessoas. Jesus se mostra tenro para com essas pessoas, embora elas não percebam isso da parte de Deus. E aí nós vamos ver que Cristo morreu por pecadores como eles. Embora esses não se importem ou dão pouca importância para o que ele realizou na cruz do Calvário, Jesus está disposto, por causa desse sacrifício que eles mesmos desprezam, de acolhê-los graciosamente e perdoá-los de seus pecados, se arrependerem e crerem nele. Isso ele demonstra com essa compaixão, com essa sensibilidade em suprir necessidades físicas daquela multidão. J.C. Riley, falando sobre esse verso, ele diz assim: devemos nos guardar sempre de medir o amor de Deus por meio de qualquer medida humana. Ele tem um amor especial, não há dúvida, pelos seus que vieram a crer nele, mas também ele demonstra um amor geral e compassivo pelos ingratos e maus, ou seja, pela sua criação. O amor de Cristo excede todo o nosso entendimento. É muito claro para nós, que Deus tem um amor singular para aqueles que são seus filhos. Isso é muito claro para nós. Ele tem um amor singular, ele tem um amor especial para aqueles que são filhos, ou que vão ser, porque nós estamos contando também, quando falamos sobre isso, com aqueles que ainda não são, mas serão filhos de Deus, serão chamados pelo ministério da palavra. Mas ele também tem um amor especial, um amor singular, melhor dizendo, pelas suas criaturas. Por esses homens pecadores e maus que existem nesse mundo, o Senhor também tem um amor para com eles. E isso é claramente demonstrado aqui. E quando nós olhamos isso serve de exemplo para nós. Esse modelo de Cristo deve estar presente também nas nossas vidas, para que sejamos bondosos, compassivos, condescendentes e corteses com todos os homens. Que a nossa disposição seja uma disposição de fazer o bem a todos, não somente aos amigos e domésticos da fé. Que nós possamos colocar em prática a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, verso 44, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E antes disso ele diz assim, que o Senhor faz cair chuva sobre maus e bons. O Senhor dispensa a sua graça a todos os homens. Toda a sua criatura está debaixo da sua bondade, da sua misericórdia e do seu amor. Perceba o que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ele sabia, ali no meio daquela multidão, quem era dele e quem não era. Ele sabia, no meio daquela multidão, quem estava disposto no seu coração a servi-lo, a amá-lo, a segui-lo, e quem não estava, quem estava ali só por causa de festa, só por uma motivação qualquer, que não fosse a pessoa dele. A gente vai ver lá em João capítulo 6, vou falar mais adiante, quando o Senhor sai de um lugar, acho que de Cafarnaum, e vai para um outro determinado lugar, as pessoas correm atrás dele, vão atrás dele, e ele diz, vocês estão vindo atrás de mim, não por causa da minha pessoa, mas porque eu dei comida para vocês.
Aí ele diz assim, trabalhai pela comida que não perece, que é para a vida eterna. Ele sabia, mas apesar disso, o Senhor é bondoso, é compassivo, é misericordioso para com esses também. Quando nós olhamos a Escritura e nós vemos isso, a gente percebe como é difícil para nós essas coisas. Como é difícil nós amarmos os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, mas a Escritura está dizendo que se não agirmos assim, não seremos filhos do nosso Pai Celeste. Mas essas coisas são possíveis sim pela fé. Pois é dessa forma que a Escritura vai dizer que colocamos brasas vivas na cabeça dos nossos inimigos e de tornar inimigos em amigos. Romanos capítulo 12, versos de 20 a 21 diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe o que significa brasas vivas na cabeça de uma pessoa? A sua consciência vai acusá-lo da sua maldade por causa da bondade de Deus demonstrada na sua vida. Acredite, você pode sim fazer o que o Senhor Jesus fez pela fé. Lá em Marcos capítulo 9, 23, ele diz assim: ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Um outro aspecto importante aqui é a fome que essas pessoas tinham de Jesus. Pode parecer irônico que o que está em evidência aqui é o aspecto físico de uma necessidade de alimento por parte da multidão, mas eles estavam demonstrando, pela sua permanência com Jesus por 3 dias, uma carência daquilo que ele podia oferecer. Eles estavam interessados em ouvi-lo falar. A multidão procurava o Senhor Jesus por muitos motivos, curiosidade, curas, mas também pela mensagem que ele trazia do reino de Deus. Essa permanência de 3 dias demonstra a fome e a sede que eles tinham de ouvir aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. Na primeira multiplicação de pães, a Escritura diz que aqueles homens seguiram o Senhor Jesus por um dia inteiro. Aqui são 3 dias. É muito interessante porque os gentios estão mostrando mais desejo e mais anseio por Deus do que os próprios judeus. Eles demonstravam a sua carência e esses 3 dias identificavam isso. E sabe que é uma coisa interessante? Uma coisa interessante que nós estamos vendo aqui é que pelas Sagradas Escrituras, a fome e sede de Cristo, ou seja, a fome e sede do Evangelho, é uma característica daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Essa multidão, essas pessoas, deixaram outras coisas para passarem 3 dias acompanhando Jesus. E isso mostra um interesse em comum deles na pessoa de Cristo. Quando Mateus capítulo 5 fala ali do cidadão dos céus, dos discípulos de Cristo, ele nos diz que eles são os que têm fome e sede de justiça, ou seja, do Evangelho, no verso 6. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando nós olhamos lá o Salmo 84, abra aí o Salmo 84, que o salmista fala do incessante desejo que tem da presença de Deus, pela sua devoção ao cultuar a Deus. Ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhem seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Verso 10, pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000
prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Perceba o desejo do salmista por estar afastado de Israel, do culto, da devoção, o desejo que ele tem pelas coisas de Deus, o desejo que ele tem pelo culto, pelas ordenanças, pela comunhão com o povo de Deus em adoração no tabernáculo. Ele sente falta disso, porque ele foi tirado. O Salmo 42, muito semelhante, abram aí, Salmo 42, muito semelhante ao Salmo 84, representa o lamento de um cantor do templo exilado no norte, que anseia por estar de volta à casa de Deus. É engraçado, pode não ter uma relação muito direta, mas sempre quando eu ligo para a Júlia e falo com ela, ela diz, ai que saudade da minha igreja. Ai que saudade da minha igreja. E eles estão congregando lá. Eles estão congregando lá. E estão muito bem assessorados do que se diz respeito à pregação do Evangelho. Mas ela sente falta daqui. Ela está acostumada com a pregação do papai dela, com os irmãos, com esse momento de comunhão. É lógico que isso é um período que ela vai se adaptar, como todos nós nos adaptamos. Mas perceba o sentimento que uma pessoa tem quando sai de uma igreja e vai para outra, e até se entrosar, sente a falta daquela igreja pela comunhão que ela tem. Agora imagine que o salmista foi privado dessa comunhão, não somente com o povo de Deus, mas com o próprio Deus, com a adoração, com a pregação, com o culto. E aí, por causa do exílio, por causa dessa distância, ele diz assim, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, de Deus vivo, quando irei, me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que nós não vemos essas coisas que estamos vendo aqui na Escritura? No salmista, na multidão, que de uma certa forma era diferenciada dos discípulos de Cristo, mas que mostrava essa fome, esse anseio pelas coisas do reino de Deus, pelo culto, pela adoração. Muitos de nós falamos que temos anseio, mas não conseguimos ouvir uma pregação um pouquinho mais prolongada. Outros não são tão assíduos nos momentos devocionais do corpo de Cristo, nos cultos, nos ajuntamentos solenes. São essas coisas que nos alimentam, são essas coisas que nos fazem beber de Cristo. Quando nós estamos aqui na ceia do Senhor e apresentamos o pão e o cálice, a igreja bebe o pão, come o pão e bebe o cálice, né? E nós dizemos que aquilo é uma figura da comunhão com Deus, e aquilo é uma imagem física de algo espiritual. Como comemos o Senhor? Como bebemos o Senhor? Como é que nós comemos o corpo de Cristo? Como é que nós bebemos o seu sangue? Como é que essas coisas se processam? É no vivenciar da vida cristã no meio do povo de Deus. Eu vou falar mais sobre isso mais à frente. Você já experimentou aquela pregação que demorasse além do normal? Aqui na igreja isso é normal, né? Demora além do normal. E quando ela se encerra, você nem percebeu que a hora passou e ainda diz assim na sua mente, eu poderia passar mais tempo ouvindo isso. Sabe o que é isso? Isso é que o Espírito de Deus faz quando ele acompanha a palavra pregada. É isso que o Espírito Santo faz com uma alma sedenta. É muito interessante a palavra de Marcos aqui, quando diz que eles permaneceram
com o Senhor esses 3 dias, eles permaneceram. Essa palavra tem o sentido de continuar, perseverar em ou com, fiel a alguém, dando a conotação de adesão a Jesus e compromisso especial com Ele. E essa é uma descrição muito incomum de uma multidão em Marcos. Significa que a multidão não estivera com Ele por mera coincidência, mas de forma intencional, demonstrando assim uma recepção de Jesus com relação aos gentios, uma recepção dos gentios com relação a Jesus, que ele não encontra no meio judaico. É isso que essa palavra quer dizer. O Senhor estava recebendo uma recepção, recebendo um acolhimento que ele não tinha no seu próprio povo, na sua própria terra, para quem ele estava vindo. Mas estranhos, estrangeiros, estavam recebendo o Evangelho de bom grado. Quando nós olhamos essas coisas, o nosso desejo é pedir a Deus que essa fome e essa sede por Ele, que caracteriza aqueles que amam ao Senhor, esteja sempre presente nas nossas vidas. Continuando a narrativa, ele diz assim no verso 3: se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. É muito interessante porque Matthew Henry, ele chama a nossa atenção nesse verso para nos dizer que Jesus tem uma preocupação especial com aqueles que são submetidos a necessidades por sua dedicação e diligência em acompanhá-lo. Perceba aqui que o texto nos diz que Jesus teve compaixão deles, porque há 3 dias estavam com ele e não tinham o que comer. E aí Matthew Henry vai dizer o seguinte: seja quais forem as perdas que tivermos, ou a necessidade pelas quais passarmos, em nome e por amor de Jesus, Ele cuidará para que elas sejam compensadas de uma maneira ou de outra. Aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. E eu digo, o Senhor sempre vai suprir as nossas necessidades, principalmente quando elas forem consequências de nossa fidelidade a Ele. E aí Matthew Henry continua, ele diz assim: observe com que simpatia Jesus diz: se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho de fome. Jesus conhece e considera a nossa estrutura. Ele se preocupa com o nosso corpo, e se nós o glorificarmos verdadeiramente, seremos alimentados. Jesus não teria de maneira nenhuma enviado as pessoas para casa em jejum, porque não é seu costume despedir vazios aqueles que o acompanham. Perceba aqui, como nós temos um Deus que cuida de nós e que vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, para que a nossa salvação seja desenvolvida por nós. Ele é aquele que supre a necessidade do seu povo, e aqueles que passam necessidade ou dificuldades, pela sua fidelidade a Ele, serão recompensados. Veja a continuidade aqui da narrativa. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? É muito interessante o que Grant Osborne comenta sobre esse verso para a nossa edificação. Ele diz que os discípulos de Jesus não esperavam coisa alguma semelhante ao que aconteceu anteriormente com a multiplicação dos pães para os 5.000. Eles já tinham passado por uma situação como essa. Por que eles ficaram surpresos? Por que eles disseram isso? Eles viram o que Jesus fizeram na multiplicação dos pães e ainda assim fazem essa pergunta: de onde poderá fartá-los de pão nesse deserto? E perceba que o contexto
em que nós estamos vendo aqui dos discípulos do Senhor Jesus é um contexto de dureza de coração. O próximo capítulo, ou seja, o próximo trecho, vai mostrar isso muito claramente a respeito desses dois momentos. A dureza do coração, ou seja, a falta de entendimento deles com aquelas duas situações em que eles viveram e que o Senhor Jesus supriu a necessidade de milhares de pessoas. Aquilo deveria gerar neles alguma coisa, mas parece que eles estavam com um coração endurecido, estavam cegos. Veja o que o verso 17 a 21 de Marcos, capítulo 8, vai dizer. Acompanhe comigo. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não consideraste, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quanto partia os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? A atitude deles parece meio assim, sem sentido, né? A gente olha às vezes para a Escritura, principalmente o Velho Testamento, poxa, como é que esse povo de Israel é estúpido, né? Ele faz isso e Deus mostra seu poder, ele faz, e aí ele de novo repete a mesma coisa. Nós somos iguais. Se nós formos refletir, todos nós somos assim. Reagimos a Jesus de modo semelhante, com entendimento e expectativa limitados, mesmo depois de Ele suprir repetidamente as nossas necessidades e cuidar de nós. E essa dificuldade em assimilar e aprender vai caracterizar os discípulos no restante do Evangelho de Marcos e fará parte do coração endurecido que é citado em Marcos capítulo 8, verso 17, que nós acabamos de ler. E não é assim com todo discipulado cristão? Nós não temos dificuldade de ver e de confiar em Deus, mesmo depois de Ele se mostrar poderoso, bondoso, misericordioso e compassivo em nossas vidas? É interessante porque quando nós fomos para o seminário, nós aprendemos algumas coisas a respeito de Deus e de nós. E como é engraçado que essas coisas precisam se repetir em nossas vidas. Porque nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos do que Deus fez e do que Ele vai continuar fazendo nas nossas vidas. Temos às vezes que lutar com determinadas coisas que abandonamos no passado porque elas voltam. As dúvidas, a falta de confiança, a falta de fé, que nós vivenciamos, coisas que Deus demonstrou na nossa vida claramente, mas nós temos a necessidade de relembrá-las e às vezes passar por determinadas situações para lembrarmos que a nossa confiança e a nossa suficiência deve estar exclusivamente nele. Somos iguais a esses discípulos, o nosso discipulado é assim. E sabe o que nós podemos aprender com tudo isso? Nós precisamos aprender que a avaliação dos momentos em nossas vidas não devem ser feitas pela situação em si, mas pelo que a Escritura fala a respeito de Deus, de sua bondade, de sua misericórdia e graça que repousam em nossas vidas, nas vidas dos eleitos de Deus, e assim confiar em Deus, sabendo que Ele vai proporcionar tudo segundo a sua boa vontade, para suprindo as nossas necessidades, para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas.
Às vezes nos esquecemos disso. Olhamos para as circunstâncias, para as situações, que às vezes nós não entendemos. E nós devemos voltar para a Escritura e entender que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso e que Ele vai suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele está cuidando de nós. Dos versos de 5 a 9, nós temos aqui o milagre propriamente dito. E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu, após dado graças, deu aos seus discípulos para que eles distribuíssem, e ele fez a mesma coisa com os peixes. E a Escritura vai dizer no verso 8: comeram e se fartaram, dos pedaços restantes recolheram 7 cestos cheios. E eram cerca de 4.000 homens. Então o Senhor os despediu. Nós temos aqui nesses versos o milagre propriamente dito. A narrativa se volta toda para esse momento, e 2 coisas eu quero ressaltar aqui. A primeira, olhando para a superfície do texto, é que coisa alguma é impossível para Cristo. Perceba aqui no texto que Jesus pergunta quantos pães eles tinham. E por quê? Porque ele foi motivado pela indagação dos discípulos no verso 4. De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Isso está muito ligado ao que eu falei anteriormente. A dureza do coração. Em entender que Cristo poderia fazer a mesma coisa que fez anteriormente. E percebam que é com uma razão humana que eles indagam a respeito disso. Entretanto, sem a mão daquele que criou e pode todas as coisas, o que aconteceu seria impossível de acontecer. Mas com apenas 7 pães e alguns peixes, ele alimenta uma multidão de mais de 4.000 pessoas. Isso foi suficiente para alimentar toda aquela gente, porque coisa alguma é difícil demais para o nosso Senhor Jesus. Nós vimos no texto que nós lemos hoje de manhã, de Ezequias, Rabsaque, senhor da Síria lá, olha, quem são vocês? Vocês não são nada. Estão pensando o quê? Eu vou acabar com vocês. Você acha que o Deus de vocês vai impedir o meu poder? Nenhum Deus conseguiu fazer isso. O povo temeu, o povo ficou com medo. Olhando pura e simplesmente para o quadro humano, Israel ali estava numa situação difícil. Ela não tinha como combater e vencer os seus inimigos. E é nesse momento que Deus começa a agir. Quando nós reconhecemos que nós não podemos fazer nada. E o que aconteceu? Aquilo que aquele homem disse: vocês pensam que vocês vão escapar das minhas mãos? Vocês estão muito enganados. Olha o meu exército. Olha o que eu fiz. E Deus humilha. Aquilo que parecia impossível, humanamente falando, a Israel, era possível para Deus. E sem levantar uma flecha, sem levantar um ariete, sem fazer qualquer coisa, Israel saiu vencedor naquela batalha. Os assírios se mataram, o rei voltou e foi morto pelos seus próprios filhos. Coisa alguma é difícil para Deus, para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós nunca podemos duvidar do poder de Cristo para suprir todas as nossas necessidades espirituais, as necessidades espirituais do seu povo. E é isso que esse texto vai apontar. Ele não está somente apontando para aquele que pode alimentar fisicamente,
Mas a comida aqui representa, e ela é muito colocada na Escritura, representando aquilo que Deus faz na nossa vida espiritualmente. A imagem de Deus suprindo fisicamente o corpo é a imagem daquele que supre a alma para a eternidade. Ele tem pão suficiente, até de sobra, para todas as almas que nele confiam. Mesmo que se sinta fraco, débil, corrupto, vazio, jamais devemos nos desesperar, porque Jesus continua vivo. E nele há inesgotável fonte de misericórdia e graça para ser utilizado por todos os membros do seu corpo. João capítulo 1, verso 16 vai dizer assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Esse é um suprimento que está sempre preparado para ser concedido a todos aqueles que o amam, a todos aqueles que pedem em oração. E assim jamais devemos duvidar do cuidado providencial de Cristo em nossas vidas, concernentes às necessidades temporais do seu povo, porque o Senhor também está preocupado com isso nas nossas vidas. Não é à toa que Mateus capítulo 6, verso 33, vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, as necessidades que nós temos para manter a nossa vida nesse mundo, nos serão acrescentadas. E Lucas vai dar um adendo a mais, mostrando o motivo pelo qual o Senhor vai suprir as nossas necessidades físicas, quando diz assim, lá no capítulo 12, verso 31 e 32, buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ou seja, se Deus se agradou em dar aquilo que é mais valioso, aquilo que é mais grandioso, aquilo que seria impossível a nós, Ele não daria aquilo que é simples? A razão aqui de descansar no Senhor nessas coisas também, e descansar, eu não preciso falar sobre isso, né? Mas descansar não é cruzar o braço, não. Descansar no Senhor é você trabalhar com o suor do seu rosto, sabendo que os frutos é Ele quem vai dar. É descansar no Senhor sabendo que é Ele quem vai dar o sustento. Não é o meu patrão, não é a minha instituição pública, não é a minha empresa, é o Senhor que vai dar. É o Senhor quem vai suprir. A razão de descansar no Senhor nessas coisas é que Ele nos deu o seu reino. E olha o que Ele diz em Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Eu quero dizer para você, querido, que Cristo conhece as circunstâncias do seu povo, Ele está familiarizado com todas as nossas necessidades, jamais permitirá que careçamos daquilo que de fato é para o nosso bem. E aquele que teve compaixão da multidão faminta, permanece vivo à direita de Deus. E ainda mais devemos ter a certeza que Ele vai suprir as nossas necessidades, porque o nosso coração confia nele. Ele tem um depósito de graça para nós. E à nossa disposição estão todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Segundo a palavra do Senhor, em 2 Pedro capítulo 1, verso de 1 a 4, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, aquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões
que há no mundo. Nós podemos passar por dificuldades, mas jamais seremos abandonados por Deus. Pelo contrário, na dificuldade estará cuidando amorosamente de nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mateus Henrique comentando ele vai dizer assim: a ocasião de Jesus agir para o alívio do seu povo é quando as coisas chegam a extremos. Quando estavam prestes a desmaiar, Cristo proveu aquilo que precisavam. Para não convidá-los a seguir por causa dos pães, Ele não os forneceria, exceto quando estivessem inteiramente enfraquecidos. Então, após alimentá-los, Ele os despediu. E por último, queridos, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o que esse texto aponta de mais importante. E esse texto vai remeter a Êxodo capítulo 16, recriando assim o maná no deserto. Essas duas multiplicações de pães apontam para essa mesma verdade. Eu não sei se vocês percebem, alguns evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, mas o evangelho de Marcos também, ele faz uma caminhada do Senhor Jesus. E essa caminhada é muito semelhante à caminhada do povo no deserto. Há uma imagem aí de Cristo no Velho Testamento pela caminhada do povo no deserto. E aqueles fatos ali no passado, apontando para momentos específicos na vida e no mistério do Senhor Jesus, e ali o maná que descia e alimentava o povo, era a manifestação de Cristo que desceria do céu, e agora, nessas duas multiplicações de pães, remetia àquele momento dizendo que Ele era o pão da vida. Jesus é aquele que é capaz de alimentar fisicamente seu povo. É Ele mesmo o pão que desceu do céu, o pão que dá vida ao mundo. Ele disse que aquele que não comer a sua carne, ou seja, o pão, e não beber o seu sangue, o cálice, não teria parte com Ele. Porque todos aqueles que são alimentados com esse pão da vida permanecem eternamente. Todos os que têm parte na sua morte vão ressuscitar com Ele também. Perceba que essa multiplicação, ela aponta para trás. Ela fala do maná no deserto. Ela fala da alimentação do pão de Deus que cai do céu e alimenta. E esse pão não foi feito por obras humanas. Não passou por mãos humanas, mas foi dado por Deus, apontando para Cristo. E todos aqueles que são alimentados desse pão permanecem eternamente. Abra João, capítulo 6, versos 22 a 40. Veja como João vai explicar essas relações aqui de uma forma muito clara por essa narrativa. Diz assim, João capítulo 6, versos 22 a 40. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças, ou seja, a multiplicação. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegasses aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, ou seja, a multiplicação dos pães mostrava que Ele era o pão que desceu do céu, era Ele que dá vida, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai o confirmou em seu selo.
Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Aquele momento ali, muito emblemático no povo de Deus, em Êxodo capítulo 16, apontava para esse momento agora. Cristo sendo dado por Deus o pão da vida. Porque o pão que desce do céu, verso 33, e dá vida ao mundo. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e os que creem em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Então, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Percebam o que eles dizem: Senhor, nos dá desse pão. Esse pão que nos alimenta e dá vida é Cristo. Esses milagres apontavam para o maná que descera do céu, que seria o nosso alimento para a eternidade com Deus, que nos santificaria e nos proporcionaria acesso ao Pai, que é Cristo. E quando aquela multidão disse assim: Senhor, dá-nos desse pão, eles perguntam, Senhor, e ele diz: vocês querem esse pão? Creiam naquele que Deus enviou. O que significa, meus irmãos, sermos alimentados com esse pão? O que significa? Quando participamos da comunhão com Cristo, na Eucaristia, na ceia do Senhor, nós estamos comendo esse pão. Esse pão que é Cristo. Mas aquilo ali é uma imagem. É uma imagem de algo espiritual que acontece na vida da igreja. Nós estamos somente confirmando ou ratificando aquilo que já acontece. Estamos comendo pão, estamos bebendo carne, estamos tendo parte com Cristo. Quando é que nós estamos nos alimentando dele? Quando participamos da comunhão com Cristo. Nós estamos sendo alimentados por esse pão. Quando lemos a palavra, ou quando ouvimos a pregação do Evangelho, quando vivemos em comunhão com o seu corpo, quando somos alimentados pela igreja do culto, dos sacramentos, da pregação, do estudo da palavra, quando somos guiados pelo governo dos presbíteros na igreja, nós estamos sendo alimentados por esse pão. E quando desprezamos isso, estamos fazendo como os judeus fizeram, chamando o maná de vil, esse pão vil. A forma de se alimentar de Cristo é viver por meio dele. E viver por meio dele pressupõe uma comunhão que vai se manifestar na sua vida, não somente diária, mas na sua vida cultica. É nesse momento aqui, é nesse ajuntamento solene, que a vida cristã é infundida nos filhos de Deus. Ao desprezar esse momento, ao não dar importância a isso, nós estamos agindo como os judeus do passado, dizendo: esse pão é vil, esse maná não presta.
João capítulo 6, verso 34 diz assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Esse pão tem sido oferecido dominicalmente a você. E você tem se alimentado dele, não só dominicalmente, mas diariamente. Você tem buscado o Senhor, a sua presença em sua vida. Você tem amado o culto a Deus. E tem buscado comunhão com Deus por meio desse culto. Aqueles homens viram Cristo no seu estado natural, ou seja, não em glória, vamos dizer assim, e ansiaram por esse pão. E nós temos Cristo glorificado. Por que nós não ansiamos também por Ele? Por último, queridos, eu gostaria de falar o que disse no início, que os gentios que são considerados como os de fora do círculo dos judeus são mais receptivos à palavra de Deus. E apesar dos judeus destinarem os gentios ao ostracismo, o Senhor Jesus não os exclui. Deus não os exclui. James Edward diz o seguinte: veja uma lição aqui para nós crentes de todas as eras. Os inimigos do povo de Deus não são abandonados por Deus, nem estão além da compaixão de Jesus. Ao contrário, os gentios, como os outros de longe, do verso 3, vieram de longe, são também objetos da compaixão e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que no tempo de hoje os de fora estão mais sedentos do que nós? Será que é o exemplo dos tempos de Jesus, os que estão de fora têm a capacidade e a condição de alargar tudo para estar com Ele? E nós, que somos da família de Cristo, estamos desprezando a sua presença? São ironias que são demonstradas na Escritura, para que nós, como crentes, fiquemos com os nossos olhos abertos e não sigamos esses exemplos, que são exemplos de desprezo, de perdição, de nossa parte para com Deus. Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos pedir ao Pai que o Senhor seja gracioso para conosco. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa disposição, Pai. Que o Senhor esteja trabalhando no nosso coração. Que tenhamos, ó Pai, um desejo verdadeiro pelas coisas do Teu reino. Muitas vezes, determinadas coisas nos puxam para baixo, Senhor, tiram o nosso interesse, a nossa motivação, o nosso estímulo pelas coisas do reino de Deus, e quando nós vamos perceber, essas coisas nos são tiradas porque não temos buscado ao Senhor, porque não temos ido atrás dEle, porque não temos buscado a Sua presença. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, Pai, e faça que sejamos conhecidos, ó Pai, pelo anseio, pelo desejo das coisas que nós temos do reino de Deus, pelo amor que nós temos a Ti, que se manifesta, Senhor Deus, também no nosso próximo. Reflete, Senhor Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, porque somos graciosos, porque falamos, ó Pai, de forma graciosa, porque por meio da nossa língua, do nosso comportamento, Pai, extravasamos a graça de Deus e a Sua misericórdia na vida das pessoas. Senhor, o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja
permitindo que a sua igreja, cada dia mais, não se apague em nossos corações o amor a Ti, mas que ele seja reavivado, renovado, vivificado no coração de cada um daqueles a quem o Senhor chamou. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.